Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Nos dias 12 e 13 de novembro, a CUT realizará o Encontro Nacional do Macrosetor Serviço Público, no Hotel Braston, em São Paulo. Maria Faria, secretária-geral adjunta da CUT, fala sobre os objetivos do encontro. O objetivo desse encontro é a gente ter um panorama mais geral do serviço público no Brasil, a sua organização, seu financiamento, suas diversas formas de gestões e ter uma noção, um quadro geral do que é o serviço público e do que são os servidores, sejam eles nas 3 esferas de governo e mais aqueles serviços que também são... Não serviço, mas uma noção dos recursos humanos que trabalham no serviço público e que não são servidores públicos. Portanto, nós não estamos falando aqui só de servidores públicos, mas de uma forma geral, como é que o serviço público hoje é prestado no país, de que forma, com quais profissionais e de como eles estão, como eles são contratados e de que forma eles se organizam também. Negociação coletiva, direito de greve, né? Capacitação, qualificação, nós estamos falando inclusive de cargos, plano de cargos, carreiras e salário. Isso significa o quê? Mais do que pensar também a questão salarial, mas a evolução profissional de como é que as pessoas elas são valorizadas naquilo que elas fazem e naquilo que elas se qualificam para fazer e principalmente a finalidade fim de tudo isso também é garantir que ao discutir o serviço público de forma geral, nós estamos também garantindo a melhoria da qualidade do atendimento do serviço público de forma geral. O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, anunciou que pretende colocar em votação ainda neste mês o projeto de lei que acaba com o fator previdenciário. O projeto, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, prevê que o cálculo do benefício seja feito pela média dos últimos 36 salários. Bom, a nossa expectativa é que o Congresso realmente vote o fim do fator previdenciário e que esse fim signifique uma proposta que realmente responda aos interesses nossos, interesses dos trabalhadores. E a nossa expectativa é que, de fato, no mês de novembro, conforme está sendo anunciado, essa votação se concretize. O que ainda nós estamos pendente é saber qual é o conteúdo da proposta que o Congresso votará na medida em que ele acaba com o fator previdenciário. Para nós ainda é incerto qual é o conteúdo. Se for o conteúdo que nós discutimos em 2010, do qual eu participei inclusive junto com os ministérios da Previdência, a Secretaria-Geral mais a nossa executiva da CUT, é uma proposta da qual a CUT defende, que é a fórmula 85-95. Que é esta forma? Esta forma significa que as mulheres somam o tempo de contribuição com o tempo de idade, tem que dar 85 anos. No caso dos homens também a mesma coisa, soma a idade com o tempo de contribuição, chegando a 95 ele se aposenta sem o fator previdenciário. Então, portanto, este é, nesse momento, ainda uma pergunta, uma incógnita que está para nós, qual é realmente a proposta que o governo, ou melhor, que o Congresso votará nos próximos dias, assim como está anunciando. Nós somos contrários ao fator previdenciário. Nós achamos que o fator previdenciário penitencia muitos trabalhadores que começaram a trabalhar mais cedo. E começar a trabalhar mais cedo por uma condição social que o Brasil tem, não por vontade dos trabalhadores que começam a trabalhar ainda criança. Desde que foi instituído o fator, a campanha da CUT é para que ele acabe. Vamos relembrar que ele foi instituído no governo FHC. De lá para cá, e depois do governo Lula, as centrais sindicais, capitaneadas pela CUT, têm estabelecido várias negociações com o governo, com o parlamento, com o objetivo de acabar com o fator. E uma das negociações que nós quase concluímos, e num caminho de acabar com o fator previdenciário, nós estabelecemos um paliativo de estabelecer o fator de 85-95, que se não resolve todo o problema, mas ameniza, no sentido de depois disso nós conseguimos, num outro combate, num outro momento, convencer o parlamento a acabar de vez com o fator previdenciário que implica os trabalhadores começaram a trabalhar mais cedo, trabalhar mais. Mas tem uma ressalva em relação a isso. Existem membros do governo que querem acoplar a essa proposta do 85-95, aumentar a idade mínima para a aposentadoria, proposta com a qual a CUT não concorda. Nós estamos organizando a nossa central, os nossos sindicatos, para estarmos em Brasília
quando da votação, para garantir que se vote a questão do 85-95 sem aumentar a idade mínima. A CUT realizou na última segunda-feira o segundo ato público contra a criminalização das greves pelo Poder Judiciário em Sergipe. Cumprindo ordens do Tribunal de Justiça de Sergipe, a Polícia Militar impediu a continuidade do ato, retirando os equipamentos de som e imagem num ato de truculência e desrespeito às garantias constitucionais de livre manifestação. Primeiro dizer que o direito de greve é uma conquista da classe trabalhadora e que não pode retroagir. De fato, os magistrados de Sergipe têm penalizado duramente as greves, não só do servidor público, mas também do setor privado. A CUT promoveu, há 2 anos atrás, a maior manifestação da história de uma central, que foi exatamente contra a criminalização das greves, a judicialização. E nesse aspecto, não dá para tratar como vilão só o judiciário, que é conservador, que não gosta de trabalhador, mas também aquele que pede, o gestor, o patrão. E é uma situação hoje insuportável, porque os desembargadores estão concedendo até tutela antecipada. Coincidentemente, no dia de hoje, está acontecendo em Aracaju o Encontro Nacional do Judiciário. E já fui informado de que a polícia já prendeu o carro de som da CUT, está lá junto com sindicatos filiados, fazendo um grande protesto. E até o final, espero que não esteja ninguém preso, mas se for, não tem problema, vamos colocar exatamente nos anais da história para provar que o Poder Judiciário do Brasil, ele é reacionário, ele trabalha contra a democracia. Nós temos trabalhado numa frente junto com o movimento sindical, mas com a OAB também. A OAB tem sido uma parceira nossa nesse debate. Eu acho que o principal de tudo é constranger o Poder Judiciário. Eu, por exemplo, tenho feito debate aberto na imprensa sobre a necessidade de controle externo do Judiciário. O Judiciário faz e acontece, e ele é julgado, no máximo, por eles próprios, que é o CNJ, que já cria um problemão para eles sendo julgados internamente. Nós estamos defendendo, inclusive, como está lá a faixa da CUT hoje na manifestação, menos poder para os magistrados e mais poder popular. É uma forma de dizer que não está satisfeito com a atuação deles, que parece semideuses, que podem fazer de tudo e não acontece nada. O programa de concessão no sistema portuário, que estava previsto para ser lançado no mês de outubro, tem por objetivo reduzir em cerca de 30% o custo do escoamento para baratear as exportações do país. O Jornal da CUT conversou com Eduardo Guterra, secretário nacional adjunto da Saúde do Trabalhador da CUT, sobre o tema. A gente tem ouvido e lido na grande mídia que o governo pretende publicar essas mudanças no setor portuário. Mas a gente não sabe, não conhece, não existe informações oficiais de como vai se dar esse plano. Então há uma ansiedade, há uma expectativa, mas nós não sabemos de fato o que o governo quer fazer com nossos portos. O governo cometeu um grande erro ao ouvir os empresários para moldar ou formatar um pacote do setor portuário. Em função de diversas ações do movimento social, porque havia uma preocupação do aprofundamento do processo de privatização, o governo recuou, está ouvindo técnicos do setor portuário, está ouvindo diversos atores do setor portuário e a gente espera que o governo não cometa o erro de entregar os portos mais ainda na mão da iniciativa privada. Se tiver efetivamente o sentido de aumentar as exportações, aumentar a movimentação de carga pelos nossos portos e reduzir o preço e o custo dessas mercadorias, terão o nosso apoio. Obviamente que desde que isso não venha com sacrifício dos trabalhadores. Nós estamos seguindo a orientação do Congresso da CUT, do 11º Congresso da CUT e da Executiva da CUT, que é trabalhar junto com o governo, defendendo contrapartidas sociais em casos típicos em que o governo incentiva aquela atividade, inclusive dando financiamento, reduzindo impostos. Eu acho que, pelo que a gente percebe, o governo tem ido muito nessa linha, no setor portuário não é diferente. E, obviamente, que nós estamos atentos, o movimento sindical está atento, justamente para que nós tenhamos contrapartida social e mais, no caso de novas tecnologias, de novos métodos de processamento de carga, que haja amparo social para os trabalhadores, conforme prevê a Convenção 137 da OIT.
Portuários de todo o país participam hoje de uma audiência na Comissão Nacional de Direitos Humanos, no Senado, para debater uma solução para o Portos, previdência complementar da categoria que enfrenta problemas de falta de recursos para pagar benefícios dos participantes. Cerca de 11 mil assistidos e pensionistas, incluindo os dependentes, estão sendo prejudicados. A audiência contará com a presença de ministros representando o governo, dentre eles Brizola Neto e Gilberto Carvalho. Foi realizada esta semana em São Paulo a primeira Conferência Nacional de Negociação Coletiva, realizada pela CNM-CUT, Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. O evento reuniu mais de 180 dirigentes sindicais de vários estados. O contrato coletivo nacional é um instrumento necessário para combater as desigualdades salariais entre as regiões do Brasil. Um documento com a resolução da conferência será entregue à Secretaria-Geral da Presidência da República. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.